começar, vamos tomar conhecimento, conhecer outro tipo de som para a letra C. Vamos lá? O que a gente conhece? K, C, Si, Có, Cu, certo? O C e o Si já tem um som diferente de K, Có, Cu. K, de cavalo, C, cebola, Si, cinema, Co ou Có, de cobra, Cu, de cubo, certo? Essas vocês já conhecem. Agora aqui essa imagem aqui embaixo. É um palhaço. Só que eu também escrevo com C. Mas se eu colocar esse C com O aqui, como é que vai ficar? Palhaco. E não é isso, é palhaço. Ou seja, esse co também vai ficar com o som de so. Como? Colocando um rabicó, que a gente chama de cedilha. Cedilha. Vamos ver. Palhaço. Olha o rabicózinho aqui. Cedilha, cedilha. O próximo aqui é uma cabeça e é com C. Se eu colocar esse aqui, o K vai estar certo, vai ser K. B, se eu colocar de novo esse daqui, vai ficar como? KB, K, e não é isso. Eu quero cabeça. O que eu fiz? Coloquei o sinalzinho. A gente chama de rabicó porque parece um rabinho. E é o C cedilha, tá bom? Essa é a novidade. C cedilha. É o C com rabicó que vai ter o som de S. Tá bom? Continuando. Olha ele aqui. Então, vocês estão conhecendo o C cedilha. Ele tem um rabicó. Então, basta você fazer o C e pôr esse sinalzinho aqui embaixo. E aí passa a ser o Sa, Sol, Su, San, que tem o acento tio aqui em cima, e o São, que tem um acento tio também. Mas presta atenção nas vogais que vêm logo em seguida aqui. A, O e U. Se fosse o C, não precisa da cedilha. Vamos conhecer algumas das palavrinhas? Caroço. Coração. Moça. Paçoca. Açúcar. Tá vendo? Ó, tem o K aqui, ó. Açúcar. Maçã. Maçã. Então, a diferença é K, o som é K. E Sa, o som é S. Certo? Isso aqui é para vocês terem conhecimento. Vocês estão no primeiro ano. No livro, página 20. Certo? O que está mostrando aqui logo no comecinho? O C cedilha. C cedilha.
Essa nuvem azul bem grande que tem aqui, tá falando deste livro aqui, ó. Tá vendo a capa desse livro? E é a Paca foi buscar água e esses 3 pontinhos significa o que aconteceu. Ela foi buscar água e nesse azul tem o que eles chamam de sinopse, que é uma palavra muito difícil. É um resumo do que tem no livro. E nós vamos ler agora. Vamos lá. Lá foi a Paca toda faceira. Faceira quer dizer alegre, feliz. Buscar água, mas zum, escorregou e pof, caiu no poço. Ainda bem que o gato viu tudo e correu para ajudá-la. Mas ele não contava que ia escorregar e cair no poço também. Calma, nem tudo está perdido. Será que não vai aparecer ninguém para salvá-los? Tá vendo? Esse é o resuminho do livro. E o que acontece com esse resumo? Faz a gente ter vontade de ler o livro. Terminou o quê? Com uma pergunta. Olha o sinal aqui. É uma pergunta. Não dá vontade de querer saber? Será que alguém vai salvar? Só lendo o livro para saber. Então vamos lá. No A, está falando, você teve vontade de ler o livro? Com certeza você ficou com vontade de ler o livro para saber o que aconteceu. Agora aqui na B, 2 nuvenzinhas, uma azul e uma rosa. Na azul está escrito faceira, ó, C. E poço, com C, cedilha. Então, qual é a pergunta aqui? Do primeiro quadrinho, presta atenção no som, ó. Ceira, so, C e so. Tem o mesmo som? Então, agora responde aqui, ó. Nessas palavras, o C e o C cedilha tem o mesmo som? Coloca o X. Nessas palavras, o C e o C cedilha têm sons diferentes? Tem o mesmo som. Aqui, tem sinaizinhos aqui, ó. Você vai contornar só aquele que a gente usa para fazer o C ficar cedilha. Qual que é? O rabicózinho. A gente chama de rabicó, que não parece um rabicó. Então, próxima página. O sinal que você contornou se chama cedilha e ele é utilizado abaixo da letra C para indicar o som de S. Percebeu quando tem o cedilha? Fica S. E é sempre antes do A, do O e do U. Antes do E não precisa, porque ele já é C. E antes do I não precisa, porque ele já é Si. No exercício 2 tem o poço, para dizer que foi o poço onde caiu a Paca e o gato. Será que alguém foi salvar? Só lendo o livro. E está pedindo o quê? Aqui, aonde tem o C cedilha e aonde tem o C sozinho, tá? Olhando as imagens aqui, ó. Maçã, taça, cenoura, bacia, laço, cisne. Não é um pato, é um cisne. O que nós vamos fazer agora? Escrever aqui as palavras que tem o cedilha e as palavras só com o C. Então, C cedilha. Vamos lá. Primeira aqui. Açúcar. Tem o cedilha. Maçã. Tá vendo o som? S.
açúcar. É o som do S. Outra aqui, olha lá. Laço. Olha o laço aqui embaixo. Laço. Tá vendo as vogais que vêm depois? Do cedilha. Mais uma. Taça. Tá vendo a taça azul ali? Taça. Eu faço taça. Som de S. O C aqui, que a gente já aprendeu antes, do C-Si. O que tem aqui com isso? Tem cenoura, tem bacia e tem o cisne. Então, o nome das imagens que aparece aqui no poço. Então, essa parte aqui do A, que está pedindo aqui, você já fez. Agora aqui, no B. Contorne as sílabas que possuem o som de S nas palavras que você escreveu. Som de S. Aqui. Açúcar tem o som de S. Então, você vai contornar. Maçã. Vai contornar. Laço. Taça. Todas têm o som de S. E aqui embaixo? Cenoura. Tá bem. C. Bacia. Cisne. Tá vendo? O S tem o som S e o C. K. Então é K. Som. K. Certo? No último aqui, o C. Tá vendo que tem as bolinhas em branco aqui? Que você vai fazer um X. Aqui na primeira aqui. Vogais que foram escritas após o cedilha. Então, voltando lá em cima, quais são as vogais? O U, aqui, ó. Você vai fazer o X na vogal U. Tem A, ó, A, certo? E aqui tem o O, ó. Então, quais são as vogais para fazer o X aqui? O A, o O e o U. E aqui, no de baixo, fazer o X nas vogais que foram escritas após o C, sem ser cedilha. Quais são? Vogal E, vogal I. Vai fazer o X. Pronto? Vamos mudar de página? Página 22. Agora vocês vão ver a força do cedilha, porque ele consegue mudar totalmente o que quer dizer ou o que significa uma palavra. É isso que está falando aqui nesse exercício 3. Tá vendo? Primeira palavra aqui na nuvem verde. Marco. O que significa? Marquei alguma coisa, eu marco na lousa, eu marco no caderno. De marcar. Agora nós vamos mudar o C para o C cedilha. Escrever aqui. Vamos lá. Março. Mudou. Virou o mês. Mês de março. Vendo como muda o significado das palavras? Só colocando o cedilha aqui. Segunda palavrinha. Forca. Certo? Você sabe o que é forca. Já brincou de forca. Já sabe o que é forca. Vamos colocar agora com cedilha? Vamos lá. Força. Tá vendo?
Mudou completamente. Forca é uma coisa e força é outra bem diferente. Terceira aqui, ó, trancar. O que significa? Eu vou trancar alguma coisa, fechar, trancado, trancar. Mudando com o cedilha, trançar. Viu? Trança. Trançar o cabelo, trançar uma corda, trançar, certo? E essa daqui, então, ó, faca. Todo mundo sabe o que é faca. Se eu mudar para o cedilha, o que vai acontecer? Faça. Viu? Muda bastante o significado da palavra. Significado, o que quer dizer. Então, ali quer dizer faca, quer dizer faça. Bem diferente uma da outra. Então, vamos agora aos exercícios aqui. Esse daqui. Você vai pintar a alternativa correta. Ou seja, em frente a esse quadradinho aqui, só o que eu falar que está escrito por aqui, que está certo, que você vai pintar o quadradinho. Então, vamos aqui no primeiro. Olha o que eu vou ler agora. Ao escrever as palavras com C cedilha, mudou a escrita? Mas o som e o significado das palavras continuaram os mesmos? Primeiro, agora aqui o segundo. Ao escrever as palavras com C cedilha, mudaram a escrita? O som e o significado das palavras? Vai pintar. Aqui embaixo. 1. Complete as palavras com C cedilha ou C sozinho. Eu vou aqui com vocês na primeira linha e vocês vão fazer sozinho o restante, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, fumaça. É o C sozinho ou é o C cedilha? Cebola. É só o C ou é o C cedilha? Lenço. Como é que é? Você vai colocar, ó. Primeiro, C cedilha. Segundo, só o C. O terceiro, C cedilha. O C cedilha tem o som de S. Quando é Sa, Sol, Su. O C de cebola já é C. Você já aprendeu ele como C. Entenderam? Ó, vacinar aqui embaixo. Você já aprendeu que era o Si. Ele não é cedilha, certo? E aqui, ó, cabeça. Já é com cedilha. Próximo, capacete. Para ser o C, precisa de cedilha? Não, né? Embaixo, caçula. Olha o som de S. Sula. Que já tem C cedilha. So. Lu. So. Cedilha, muito bem. Doce. O C é cedilha? Não. Aqui embaixo. Cigarra. Já é o si. Você já aprendeu como si. Próximo. Paçoca. Não é pacoca. É paçoca.
K. Então, tem o cedilha. O último, cidade. É só o C, muito bem. Próxima página. Tá vendo o diagrama aqui? Ou palavras cruzadas que você já conhece? Nessa primeira nuvem rosa tá escrito assim, que tem todas as palavras que você vai ter que escrever, ó. Coração, balanço, onça, berço, carroça, palhaço, braço. Então tem cedilha. Só que percebe uma coisa, nenhuma palavra começa com C cedilha, tá bom? Nunca uma palavra começa com C cedilha. Aqui embaixo tem as imagens. Braço, balanço, carroça, palhaço, coração, onça e o berço. Vocês vão escrever de acordo com a imagem, é só olhar lá em cima. Eu vou fazer uma aqui, ó. Coração. Certo? E vocês vão fazer o restante. Carroça. Pode ver que o carroça começa com K. Não é cedilha. Porque não se começa uma palavra com C cedilha. Certo? Você vai fazer, você consegue. Vamos embora. Páginas 24 e 25 fala de inventores e invenção. Inventar é quando você pensa em alguma coisa para dar certo. Você imagina aquela coisa e vê se dá certo. Esse menino que está aqui nessa imagem, o que ele fez para imitar o foguete? Tá vendo o desenho do foguete ali, como que é o foguete? Ele achou que ele estava no foguete. Aí ele colocou uma garrafa de Coca-Cola com os papéis ali na boca da garrafa imitando o fogo. Entrou numa caixa de papelão e agora ele já está voando, já está imaginando que ele está voando. Então, inventar é imaginar alguma coisa. Depois a gente vê se dá certo ou não. Então, tem invenções que são muito importantes para a gente. Por exemplo, não existia lâmpada, não existia energia. Alguém imaginou, inventou e deu certo. E foi muito importante para todo mundo, não foi? Que mais que a gente pode falar de que foi invenção? Micro-ondas, geladeira. Então, alguém tem que imaginar. Tem que depois fazer dar certo. Tem muita coisa que é inventado e que não dá certo. Vocês conhecem o brinquedo Lego, conhece? Todo mundo conhece o Lego. Tem de vários tipos de Lego. Alguém inventou o Lego. E o Lego são brinquedos de muitas e muitas formas. Então, além daquele que inventou, tem aqueles também que imaginam Lego sendo super-herói, Lego para você montar os Simpsons, navio, robô, não é assim o Lego? Então, vocês vão saber um pouquinho do Lego agora. E vão saber também do Marcos Bessa. Ele é um inventor muito legal. Tem uma página do livro falando dele, mas nós vamos assistir um videozinho, tá bom? Essas duas páginas aí do módulo de vocês falam dele. Do Lego e desse Marcos Bessa, que ele é um dos inventores de alguns tipos de brinquedos do Lego. Porque quando ele era pequeno, ele só brincava com isso. Ele adorava brincar com o Lego. Quando ele cresceu,
Ele usou a imaginação. Vamos assistir o filme? Estamos aqui com o Marcos Bessa, que é designer da Lego. Marcos, fala um pouco sobre o seu trabalho, quanto tempo você já faz isso? Então, eu comecei a trabalhar na Lego em 2010 e eu trabalho na Lego, faço desenhos de produtos para a linha de super-heróis, então crio produtos para a linha do Batman, do Guardiões da Galáxia, X-Men, enfim, uma série deles. E o meu trabalho basicamente é pegar nas peças Lego que a gente tem e criar modelos novos que a gente coloca então à venda depois para as crianças brincarem, construírem até fãs adultos de Lego e de quadrinhos. E como é esse trabalho de realmente adaptar uma propriedade, uma marca já conhecida como Batman, X-Men, para Lego? Ele realmente tem essa pegada mais divertida, mais infantil, como é que é? É uma experiência bastante legal, especialmente para mim, porque sou um grande fã de quadrinhos e de super-heróis. Então, para mim é super legal entrar nesses universos e pegar nesses personagens bem característicos e nas naves deles, nas cenas mais icônicas, mais importantes, e transformar no mundo Lego. Isso é bastante enriquecedor e bastante... nem tem palavras para descrever, é uma experiência bem legal. E é muito difícil você pegar alguma coisa que já existe, por exemplo, sei lá, o Batmóvel, alguma coisa muito famosa e pensar quantas peças vou usar, que tipo de tamanho isso vai ficar, como é o processo de fazer a adaptação mesmo para uma coisa que já existe num mundo, digamos, já conhecido da Lego. Então, tem muitos desafios, porque na verdade 98% ou 99% das peças que a gente usa em cada modelo já são peças que existem. Então a gente não desenvolve peças novas, ao contrário de que muita gente pensa, para cada modelo. A gente vai criando algumas peças novas sim, de vez em quando, mas muito poucas, e são casos raros. São sobretudo criadas nessas linhas de super-heróis para os personagens, porque eles são realmente aquilo que precisam de ter uma identidade mais própria e mais aproximada da personagem que eles representam. Então, para os modelos em si, a gente tem que se virar com o que existe. Então, construir de uma forma, tentar outra vez, virar, trocar, experimentar cores novas, peças diferentes, enfim, uma série de experimentação. Mas isso é que torna o trabalho bem legal e bem interessante, porque você fica virando até encontrar aquela fórmula que realmente funciona e você olha e vê, não, esse é o Batmobile, ou esse é a nave dos Guardiões da Galáxia, e resulta. E aí, no final, é uma satisfação tremenda, muito legal. Eu acho muito obrigado. E que produto você está mais mostrando hoje aqui? Qual que é o mais novo que você tem para mostrar? Então, a gente tem aí alguns produtos da linha de super-heróis que eu trabalhei e outros que meus colegas da equipe trabalharam. Tem até a Vila dos Ewoks de Star Wars, que também foi desenhada por mim. E acho que é isso que está aí. Bom, muito obrigado, Marcos. Uma boa feira aqui, viu? Obrigado. Interessante, né? Porque agora, vendo o vídeo, vocês sabem quem é o Marcos Bessa. Perceberam que as pecinhas já existem. Aí ele imagina o que ele vai fazer, que pecinha que ele vai usar para montar o Homem-Aranha, por exemplo. Aí ele procura montar, vê as pecinhas, as cores, como são, tamanho, tudo direitinho. Na imaginação dele, ele monta o Homem-Aranha. E aí, coloca tudo numa caixa e está escrito lá, Lego Homem-Aranha. Você vai na loja e encontra. Então, ele é designer. Ele imagina e ele cria brinquedos com Lego. Tem peças que não existem, tem que inventar ainda, fazer pecinha nova. Mas a maioria das peças já existem. Então, ele faz o quê? Vários tipos de brinquedos usando as pecinhas do Lego. Mas a maioria é para crianças, porque desenvolve a criança. Como? Por exemplo, quando você vai pegar uma pecinha, na escola tem essas pecinhas de Lego. Você monta um avião. O que você usou para montar esse avião? Você usou a imaginação, você pensou como é o avião, aí você olhou aquelas pecinhas e foi montando para formar um aviãozinho. E aí você pega aquela pecinha e fica brincando lá. Então você usou as mãos, você usou os olhos, você usou a cabecinha para pensar e imaginar. Por isso que o Lego é muito usado por crianças.
Adulto também. Tem aquelas que são mais difíceis, que nessa parte que mostrou aí de Star Wars, aquela vila lá, com um monte de pecinha, de um monte de cor, pequenininha, grande, muitas peças, já não é tanto para criança. É mais para adulto, adolescentes. Tá bom? Então, agora vamos ver o que está falando nessa página aqui do livro. Exercício 1. Contorne a imagem que indica o tipo de brinquedo que o Marcos Bessa cria. Nem preciso falar nada, você vai saber qual que é para contornar. Pronto? Agora no 2 aqui. Embora o Marcos Bessa faça brinquedos para crianças e adultos, ele tem se dedicado a criar brinquedos para qual público? É mais para crianças ou mais para adultos? O que eu falei? Quem mais usa o Lego? Na escola, em tudo quanto é lugar? Muito bem, crianças. É o que você vai escrever aqui. A 3. Nós vamos ler um trechinho da entrevista que está no livro. Lá perguntaram assim. O entrevistador pergunta: você brinca com peças Lego em casa e no trabalho? Aí ele vai responder. Ele é o entrevistado, então ele vai responder a pergunta. Em casa não, ocupo meu tempo livre com outras atividades, mas no trabalho sim, enquanto trabalho também vou brincando. Viu? Em casa ele já não faz, mas quando ele trabalha, ele está inventando, ele está brincando. Agora aqui, por que tem esse círculo verde aqui? Que é para você fazer um traço embaixo de quem faz as perguntas, que é o entrevistador. Então, você vai pegar o verde e fazer o risco embaixo do entrevistador aqui. O risquinho só embaixo com o seu lápis fininho aí. E o vermelho é para você fazer no entrevistado, o risco do entrevistado, que é quem respondeu a pergunta. Então, quem faz a pergunta é o entrevistador, quem responde é o entrevistado. Esse filminho que você assistiu é de uma feira que chama Comic Con, famosa, de super-heróis, que vai muita gente para ver. Então, tinha o entrevistador com o microfone, perguntando, e o Marcos, que era entrevistado, respondendo. 4 agora aqui. Pinte de amarelo o sinal que aparece ao final de todas as perguntas. Qual é o sinal? Aí ele aqui, ó. Você vai pintar de amarelo. E de azul, o sinal que aparece ao final das respostas. Olha ele aqui, ó. Esse sinal da pergunta, que parece uma orelha e tem um brinco, chama interrogação. E esse aqui da resposta é um pontinho, ponto final. Então, quando eu pergunto, se eu falar para você, qual é o seu nome? Se eu escrever, no final vou pôr a interrogação. Aí você vai responder, meu nome é Ronaldo. Ponto final. Certo? Próxima página, exercício 5 aqui. Contorne na cena a seguir algumas das invenções mais importantes da humanidade. Então, você vai encontrar e contornar o telefone, que é muito importante, que a gente consegue conversar, falar. A lâmpada, que você vai encontrar e contornar. O avião, que leva a gente bem longe em pouco tempo.
o computador, que também faz a gente agora estar conversando aqui, televisão, jornal, são invenções. Invenções que só fizeram bem e foram muito importantes para a gente. Aqui embaixo, ó, tá falando daquele filme A Família do Futuro. Vocês assistiram? Que ele inventa uma máquina do tempo. A máquina do tempo. Entra na máquina e vai para outro tempo. Também é uma invenção na imaginação, mas é um tipo de invenção. E no filme Está Chovendo Hambúrgueres. Por que ele faz chover hambúrgueres? Você assistiu o filme? Também é uma invenção dele. Inventa uma máquina que faz chover hambúrguer. Ou seja, na imaginação também tem invenção. Um desenho mostra uma invenção. Máquina do futuro, máquina que faz chover hambúrguer, são invenções, certo? Muito bem. Existe também o quê? A saga da letra S, como existe a saga da letra R, lembra? E agora nós vamos entrar em mais uma da letra S. Vocês não podem nunca esquecer o que são vogais. Perceberam que a vogal é importante em quase tudo? Quando ela junta com uma consoante? Você aprendeu no C, no C cedilha e as vogais. Agora nós vamos aprender no S. É S ou SS, prestando atenção nas vogais. Se o que vem antes ou o que vem depois. Vogais ou consoantes, com a letra S, porque agora vai aparecer os gêmeos. O SS, são gêmeos. Vamos lá. Nós vamos usar os dois S aqui, quando ele está entre duas vogais. Duas vogais. Tem uma vogal antes dele, aí vem os dois S e uma vogal depois deles. Então, é importante sempre você prestar atenção, tá? Nas vogais. Não podemos usar o SS no começo de nenhuma palavra. Então, nenhuma palavra começa com SS. No início é um S só. Sapato. Então, aqui tem o som. Esse SS, então o som de Sá, Sé, Si, Sol, Sul. Esse S no comecinho. Sá, Sé, Si, Sol, Sul. E quando uso o S logo depois da consoante, tá vendo aqui, ó? Consoante, S, também tem o som de Sá. Aqui está escrito cansado. Certo? Então, prestando atenção, vogais ou consoantes. O que acontece com S? Por que ele muda de som? Vamos lá, conhecendo alguma das palavrinhas. Sapato. Onde está o S aqui? No comecinho. Então, o som é forte. Sapato. Próximo aqui, ó. Sono. Tá no começo, é so. Aqui também, ó. Agora ele está depois de uma consoante. Tem uma consoante de um lado, vogal do outro. Então, é sa, sé, si. Então, aqui está escrito cansado. Na próxima aqui, ó. Ó o S aqui. Antes dele tem uma consoante, depois tem uma vogal. Então, ele também é sa, sé, si, sol, su. Forte. Ó, pulseira, C.
pulseira. Embaixo. Agora prestando atenção. O que tem aqui antes? Vogal. O que tem aqui depois? Vogal. Aí muda totalmente o som. Fica o som do Z. Então, aqui eu vou ler. Usado. Tá vendo? Muda o som. Uma vogal antes e vogal depois do S. Ele vira Z. Próximo aqui. Música. O que está antes aqui? Vogal, vogal. E aqui está o S. Então, ele ficou com o som de Z. Então, sempre que o S tiver entre duas vogais, uma antes dele, uma depois dele, ele tem o som de Z. E outra maneira dele ser forte, se ele está entre as vogais, mas são gêmeos. Então, vira som forte, ó. Passeio. Certo? Os dois S's entre vogais. Osso. Vogal antes, vogal depois. Como é que ficou? Osso. Vocês agora estão só vendo. Estão começando a apreciar as diferenças que existem nas letras, nos sons das letras, certo? Não é para se preocupar, porque é muita coisa parecida mesmo. Vamos continuar. Página 30. Está falando do Visconde de Sabugosa. E olha aqui, eles aqui, ó. S e dois S's. Então, nós vamos ler aqui, ó. Já presta atenção no nome, ó. Visconde de Sabugó. Não é Sá, é Zá. Por quê? Ó, vogal antes, vogal depois. Visconde de Sabugosa. Vamos ler. Este sábio boneco foi feito de um sabugo de milho. Sabe o que é sabugo de milho, né? Quando você come todo o milho da espiga, só fica o sabugo. Pelo Pedrinho, para ser o pai do Marquês de Rabicó. Você conhece a história do sítio de Pica-Pau Amarelo? Marquês de Rabicó é um porquinho. Então, o Pedrinho, que é um menino, inventou um sabugo de milho e fez o boneco. Depois de ser esquecido em um livro, virou a sapiência. Que palavra é essa? Significa inteligência, esperto. Então, ele virou a sapiência em pessoa e vive a desfilar seus conhecimentos. Ou seja, ele sabe tudo, então ele fica toda hora falando do que ele sabe. Seu único problema, ao ponto de interrogação, então tem que fazer pergunta. Ó. Seu único problema, uma certa boneca de pano que vive a desafiá-lo. Quem é essa boneca de pano? A Emília. Então, aqui, respondendo aqui embaixo. Só vai responder, tá? Qual material Pedrinho usou para fazer o boneco? Olha a pergunta. Muito bem. Você achou a invenção de Pedrinho criativa? Por quê? Você responde aí em casa, tá? Agora aqui. Lê em voz alta a palavra a seguir. Qual é essa palavra? Sabugosa. Lê em voz alta. Bugosa. Perceberam que está aqui o S. Entre duas vogais. Então, o som ficou Z. Então, vamos lá. Agora, a pergunta aqui para você assinalar o X no quadrinho certo aqui embaixo. Olha a pergunta. As duas letras S
que aparecem nessa palavra sabugosa têm som igual ou som diferente? Então, vamos ver. Tem um S aqui no começo e tem um S entre vogais. Primeiro S, o som é sa. O segundo S, za. Então, aqui. Assinale com um X a sílaba da palavra sabugosa em que a letra S tem o som de Z. Então, você vai colocar aqui, ó. No primeiro quadrinho está falando. É na primeira sílaba que o som é Z, ó. Sabugosa. É na primeira sílaba? Não. Aqui, ó. É na última sílaba? Que é aqui, ó. É. Sabugosa. Então, você vai pôr o X aonde? Muito bem, aqui. Próxima página. Deixa eu pegar o livro, porque essa câmera fica bem em frente do finalzinho aqui. Eu tenho que saber o que é, para falar para vocês. Então, vamos lá no comecinho. 2. Observe a letra S em destaque nas palavras abaixo. Então, qual é a primeira palavra aqui? Sabonete. Prestou atenção no som? Ó? Sa. Agora vem aqui, nesses quadradinhos, o que eu falar para vocês, vou colocar um X, se é ou não. Então, vamos lá. Ó. Sabonete. Esse S está entre vogais? Então, olha, observa. Tem o som de Z aqui no segundo? Se não for, não é para colocar o X. Está no início da palavra? Tem o som de S? Sa, se, si. Está no meio da palavra? Certo? Segunda palavra aqui, ó. Desafio. Tá entre vogais? Tem o som de Z? Tá no início da palavra? Ó, desafio, tá entre vogais. Tem o som de S? Tá no meio da palavra? Certo? Você vai pôr o X onde é o correto. Só prestar atenção no S e no som, se ele tá entre vogais ou não. A última aqui, ó. Pessoa, aqui tá o som. Está entre vogais. Vogal na frente, vogal depois. Pessoa. Tem o som de Z. Tá no início da palavra? Tem o som de S. Tá no meio da palavra? Está. Então, vamos lá. 3. A letra S na palavra sabonete tem o mesmo som da letra S de qual palavra? Então, aqui embaixo está escrito, ó, sabonete, desafio e pessoa. O sa de sabonete é um S que tem um som forte. Então, ele é parecido com pessoa ou com desafio. Qual que você vai colocar? O X. Muito bem. Mudando. Página 32. 1.
Contorne as palavras que possuem a letra S com o som de Z, ou seja, aquela que está entre vogais. Então, vamos ler a primeira aqui. Sono. Não tem som de Z, não é verdade? Está no começo aqui e não está entre vogais. Salgado. Está no começo, não está entre vogais e não tem som de Z. Então, você não vai contornar. Essa daqui, lousa. Olha ele aqui com o som de Z. Vogal na frente e vogal depois. Tem o som de Z. Então, essa você vai contornar. Olha essa aqui comprida, ó. Aniversário. Tem som de Z? Risada. Som de Z. Vogal antes, vogal depois. Então, essa você vai contornar. Casa. Certo? Vogal antes, vogal depois, som de Z. Agora eu só vou falar e você vai contornar, hein? Sim ou não? Aqui, essa daqui. Visita. Observa. Próximo. Sorvete. Olha, está o S. Observa. Vê se tem o som de Z ou não. Contorna ou não. Piso. Olha o S aqui. Qual é o som? Piso. É para contornar as que tem o som de Z. Aqui embaixo, agora, na última linha. Avisou. Esta, ensinou. A marronzinha aqui, sossegou. Pronto. O exercício 2. Esse também, vou fazer um com vocês e vocês vão fazer o resto. O que está acontecendo aqui nessa nuvem azul que tem em cima das 3 linhas de caligrafias aqui? Palavras juntos. Então, nós vamos fazer o quê? Separar. Que nem aqui, ó. Serrote é uma, pássaro é outra, casa é outra. Embaixo. Sacola é uma, girassol outra, tesouro outra. Embaixo. Soldado uma, osso outra e blusa outra palavra. O que é para fazer? Passar para a caligrafia. Primeiro aqui em cima, serrote. Serrote. Olha os gêmeos aqui. Gêmeos R. Tem gêmeos S. Vamos ver os gêmeos S agora. Qual é a segunda? Pássaro. Pássaro. Olha os gêmeos aqui do S. Assim como o R ficou forte porque ele está com gêmeo, o S também fica forte porque está com gêmeo. E a última, casa. Mesma coisa você vai fazer com as outras aqui, tá bom? Agora você faz sozinho. Aqui, depois você termina, tá? No 3 aqui, ó, 3. Observe o robô que tem aqui. Robô doidinho de vez. Um olho para cima, um olho para baixo. Tem imagens nele. Imagens que aparece a letra S. Sino,
sapo, vassoura, dinossauro, tesoura e mesa, certo? Sons diferentes. Agora aqui, 3 colunas. Vocês vão escrever aqui na primeira. Quais as palavras aqui dessas imagens que tem o S no início da palavra? Vamos lá. Sino e sapo. O que é para fazer? Escrever aqui, ó. Sino e sapo. Que tem 2 S's. Então, já sabe, 2 S's fica entre vogais também. Só que tem o som forte, então, em vez de um S só, 2 S's. Vassoura e dinossauro. Você vai escrever aqui na segunda. Vassoura e dinossauro. Na terceira, viu como vocês estão mais rápido para escrever? Coordenação. Na terceira é a palavra que tem o S com o som de Z. Está entre vogais, mas está sozinho. Quais são aqui em cima? Tesoura, ó, tesouro e mesa, que você vai escrever aqui na última coluna, tá bom? Pronto? Vamos para outro slide agora. Preciso conversar com vocês antes. Vocês estão no primeiro ano, então vocês estão tendo conhecimento das letras, das palavras. Parece assim desse jeito que está aqui. Um monte de coisa ao mesmo tempo, letra que tem um monte de significado. Parece que a gente não está entendendo nem está aprendendo. Não, sim, vocês estão aprendendo. Quando você olhar o C e ver aquele rabicó lá, você vai já ver já que é C cedilha. Então, você já aprendeu. Quando você vê os 2 S's, você também já vai saber que tem o som forte. Então, não é porque na hora de colocar que letra que eu vou pôr aqui, que sílaba que eu vou pôr aqui, que você não lembra, que você não aprendeu. Você aprendeu bastante. Sabia que a gente nasce sem saber de nada? Eu também não sabia de nada. Fui aprendendo. Eu aprendi aos poucos. Eu tive que fazer primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e assim vai até fazer faculdade. Então, no primeiro ano a gente aprende alguma coisa. O ano que vem, vocês vão passar por tudo de novo, com as letrinhas, com o alfabeto. Só que vai ser mais fácil. Por quê? Porque vocês já viram no primeiro ano. Então, eu não quero ver carinha de desespero, aquele rostinho de desespero, porque não consegue fazer na hora, porque não consegue lembrar. Não é porque não sabe, é porque você ainda está conhecendo, e tudo que a gente começa a conhecer fica difícil. Eu aprendi a fazer tudo, e agora para fazer essas atividades aí que vocês têm que fazer no computador ou no celular, eu também tive que aprender de novo. Eu não sabia. Tive que fazer um curso, prestar atenção na aula, para aprender a mexer. Então, tudo no começo parece difícil, mas tenha certeza de uma coisa, depois que a gente aprende, fica tudo fácil. Então, vocês ainda estão conhecendo, estão aprendendo. Eu não quero ver desespero nenhum na aula de artes, por exemplo, porque não consegue dobrar o papel. Isso aí não é errado. Não é porque eu não sei, que eu não sou inteligente ou que eu não aprendi. Não. Eu estou aprendendo a dobrar o papel.
Então, eu posso dobrar errado. E conforme eu vou repetindo, é que eu vou aprendendo. Quanto mais eu dobrar, mais eu vou aprender a dobrar. Se eu não estou entendendo, eu vou entender. Então, não é para ter pressa. É para ter paciência, que vai saber sim, e está aprendendo bastante. Tenho certeza que vocês estão aprendendo bastante. Vocês não sabiam nem o A. Agora vocês já conseguem bastante coisa. E no comecinho também, até o A era difícil. Formar a sílaba B com A, ba, também era difícil. Agora é mais fácil. Então, é devagar que a gente aprende, tá? Não é para ficar triste e nem se achar incompetente. Tudo a gente consegue, com o tempo. Se tiver alguém cobrando vocês contam para mim, tá? Não é para ter pavor e nem medo, porque não sabe fazer direito, não sei escrever direito, nem deve saber. Você está conhecendo, não sei dobrar o papel direito. Não é errado isso, tá bom? No ano que vem tem tudo de novo, vocês vão aprender tudo de novo. Então, hoje para vocês, só lição interativa, tá? Vocês vão fazer ou no computador ou no celular. E amanhã a gente se vê de novo. Quem for na aulinha, na escola, não esquece que também tem esta aula aqui, tá bom? Na escola, vocês vão aprender o quê? Brincar. Por enquanto, só brincadeira. Artes, brincadeiras e talvez algum auxílio da professora que vocês precisem. Por exemplo, se você ficou com dúvida e acha que não vou conseguir nunca, amanhã você pode chegar lá para a Pro Elaine e falar: Pro, me fala um pouquinho do C cedilha. Ela conversa com você mais um pouco. Certo? Então, tudo tem tempo, não é para ter tristeza e nem para achar que não vai conseguir. Consegue sim. Logo em seguida eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão preencher aquele pedacinho que aparece quando vocês apertam a tecla azul de final. Porque tudo chega para mim, tá bom? Assim que você apertou lá, fim, já chega para mim. Então, eu vou explicar para vocês mais uma vez como que deve preencher, que agora vai ser só dessa maneira nova aí, tá bom? Goodbye, até amanhã. Muito bem, assim que vocês apertam aquela teclinha azul lá do final, vai aparecer essa imagem para vocês, tá vendo? É isso aqui, escrito em inglês, porque esse aplicativo aqui foi feito lá longe, então ainda não tem traduzido. Então, vai aparecer essa telinha aqui para vocês. É bom ter o seu auxiliar aí para você saber o que fazer e para te explicar melhor também. Então, apertou, vai aparecer isso aqui. Não é para simplesmente fechar e acabou. Não, o que você vai fazer? Olha bem, na primeira linha lá, você vai escrever o seu nome. Então, na primeira linha, você vai escrever o seu nominho completo. Se fosse eu, Sueli Bertolazzi Fole, eu estaria escrevendo nessa primeira linha aqui, ó. Na segunda, onde está escrito isso daqui, vocês vão escrever primeiro ano. Primeiro ano, só isso. E na última aqui, ó, vocês vão escrever se a aula foi de português, de matemática, de geografia, do que for. Vocês vão escrever aqui. E vai apertar essa teclinha aqui. E pronto, não precisa de mais nada e não precisa se preocupar, porque vai chegar para mim.
Aqui onde eu estou, aqui na minha casa, chega para mim, tá bom? Então, não se preocupa, só preenche isso aqui. Nome, primeiro ano, português ou matemática. Nessa aulinha nossa hoje foi português. Então, vocês vão ter atividade de português. O que vocês vão fazer é escrever português. E aperta aqui e pronto. Não pense que sumiu, que desapareceu. Já veio para Pro. Tá bom? Até amanhã.